Pessoal, a reforma da Previdência é um assunto que tem tomado todas as rodas de amigos e o assunto está de norte a sul do país, norteando toda e qualquer conversa, porque há muitos achismos, há muitas informações desencontradas e por isso nós trouxemos uma especialista, uma expert em direito previdenciário, a doutora Rúbia Cacique, que vai nos falar, vai tentar transformar esse tema tão complexo em algo mais fácil de nós todos entendermos. Eu também me incluo nesse hall, embora eu esteja sempre lendo, né, todos os dias, é a minha função, mas a gente sabe que muitas coisas a gente acaba não entendendo e esse é um assunto para que uma pessoa que entenda, que viva esse tema cotidianamente possa nos explicar. É isso, doutora Rubé, a tarefa é meio complicada, explicar essa reforma tão complexa? Acredito que, em decorrência, eu tenho um entendimento de que tudo que a gente diz que é complexo, ele fica complexo. Sim. Se nós entendermos que é fácil, interiorizarmos isso, vai acabar Sim, ficando fácil. nós facilitamos. Exatamente. Uhum. Então, eu vou começar assim, dizendo, não é fácil, todos nós vamos compreender, porque é necessário. Sim. Porque a Previdência Social, ela faz parte do nosso dia a dia, e é o futuro do brasileiro, de uma forma geral, né? E está mudando, né? Como Sim. nós estamos vendo aí. Então, são vários aspectos. Doutora, essa reforma, ela é extremamente, ela é profunda mesmo como se espera, ou ela não é tão, ela não tem esse exagero, esse tamanho que as pessoas estão pintando? Hoje foi o dia que o presidente levou para o Congresso Nacional o texto propriamente dito. Certo. Até o dia de hoje, o que existiam eram achismos e falácias, né? Okay. E que, inclusive, eu condenava isso no meio jurídico, porque nós devemos repetir o texto de lei propriamente. E nós ainda estamos no tempo das falácias, porque é apenas uma proposta de reforma à Constituição Federal. O Congresso Nacional, que é nada mais do que os nossos representantes, né? Sim. É aquele que fala por nós lá, que ratifica ou não o que o Executivo propõe. Eles têm que aceitar isso dentro de um quórum de maioria, né? Que é uma proposta de emenda à Constituição, vai mudar a lei maior, a essência, né, das nossas Sim. normas que direcionam isso. Então, ainda não mudou, mas a gente já pode falar de muitas coisas já. Ok, e o que a senhora com certeza já teve acesso a esse material, assim, na prática, quais são essas mudanças propostas, ou como é que elas afetam o cotidiano do brasileiro? O que eu observei ali que mais se pontua é a questão das aposentadorias. Os benefícios que mais são tratados, né, são as aposentadorias. Por quê? Porque são os benefícios de maior duração, né? A aposentadoria por idade, a por tempo de contribuição e a aposentadoria por invalidez. E também as formas de contribuição, as alíquotas, a equiparação do servidor público nos mesmos moldes dos limites do regime geral de previdência social, que é o regime que quem está na iniciativa privada, todos os outros brasileiros estão adstritos. Então, essa proposta ela traz os servidores públicos para esse mesmo patamar, que os servidores públicos, por terem regimes próprios de previdência social, não tinham a mesma vinculação. Vou dar um exemplo disso. O teto da Previdência Social brasileira, do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, ele é de 5.100 e alguma coisa de reais, né? Eu não consigo ser precisa aqui agora, mas é de 5 mil, está na casa dos 5 mil reais. E um servidor público, exemplo, que entrou antes de 2003 em qualquer ente público, seja estados, Distrito Federal, União ou município, se ele entrou antes de 2003, ele existia a previsão de que ele se aposentasse com aquele último salário de contribuição, né? Então, ele contribuía com 10 mil reais, 20 mil reais, eu não sei qual o cargo de Estado que ele ocupava, e essa possibilidade, face a essa proposta de reforma da Previdência, ela não vai existir mais, né? E vai se equiparar ao teto do regime geral de previdência social.
Okay. Outro também que se equipara são os congressistas, os políticos, né? Eles tinham um regime próprio também de previdência social e agora a tendência é que fiquem adstritos ao teto do regime geral. Então, não vai se ouvir falar mais, é o que se pretende, de uma aposentadoria de um político de 30 mil reais. Eles ficariam todos vinculados a de 5 mil reais? Exatamente. Ok. A mesma média de todos os brasileiros normais, vamos dizer assim. Bastante justo. Bastante justo, né? Isso. E foi feita uma expectativa, uma média, isso quem elabora o espírito das leis, nós podemos observar que é feito por pessoas estudiosas no assunto, analistas, não propriamente políticos, porque eu não poderia dizer que um político, ele saberia legislar, né? Mas tem aquelas cabeças pensantes ali por detrás que elaboram esses projetos. Então eu observo o espírito da lei, é basicamente isso, né? Que a maioria da população brasileira, quando se aposenta, aposenta-se com uma média de até 2 salários mínimos, né? Até 2 mil reais hoje, né? Até 2 mil reais. Menos 1.500, 1.800 já está falando muito salário de benefício. Ok. Entendeu? Ok. E então essa média de salário de contribuição com salário de benefício, essas pessoas elas vão ser menos impactadas no que diz respeito à alíquota de contribuição. Ok. Mas vem afetar essas pessoas quando fala do tempo de contribuição e também da idade, né? Que acaba que em alguns aspectos aumentou, né? Porque ela aumentou de quanto para quanto? Isso. A aposentadoria hoje no Brasil, Sim. A por idade, que é a mais usual, tá? É a mulher com 60 anos de idade e o homem com 65, certo? E a pretensão é de chegar com a mulher aos 62. Certo. E o homem estabelecendo 65. Esse 65 é um parâmetro que eu observo que não vai aumentar, não. E também extinguir a modalidade, praticamente extinguir a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Até hoje foi assim no Brasil. Aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. Se porventura você trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, como periculosidade, penosidade, e comprovar isso, né, você pode ter uma redução desse tempo de contribuição, a depender do agente nocivo, de 15, 20 ou 25 anos, isso como é hoje. Então, todas essas regras aí vai mudar. Por quê? Somente esse fator de tempo de contribuição não vai ser suficiente. Vai necessariamente ter que implementar esse fator idade também. Okay. Esse fator idade, que a previsão é 62 anos mulher, 65 anos homem. Okay. Então, veja bem, hoje uma pessoa, vamos fazer um cálculo aqui racional. Okay. Vamos imaginar uma pessoa começando a trabalhar quando a Constituição Federal diz que ele pode, aos 16 anos de idade. Ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social, certo? Certo. Então, quantos anos, se for mulher, ele vai implementar 30 anos de contribuição? Vamos fazer esse cálculo aí. Quantos anos? 16, está começando aos 16? 16, 46, 30 Sim, anos, mulher? 30 anos. Então, é possível, hoje, uma mulher se aposentar com 46 anos de idade. Sim. Se ela começar sempre, não tiver interrupções. 30 anos. Exatamente. Seguidos. E o homem aumenta 5 anos aí. Então, 46, 51. 51. Então, tudo isso aí também é possível, entendeu? Essa espécie de benefício, ela vai ser extinta, né? Então, quem mais se beneficia dessa espécie de benefício? Um exemplo prático, geralmente servidores de banco, né? Entram ali, jovens ainda, e não tem uma rotatividade, eles não são exonerados ou mandados embora ou demitidos com muita facilidade. Sim. Né?
Em contrapartida, outros segmentos do trabalhador brasileiro, ele já tem, eu posso acompanhar como quem já analisou muitas carteiras de benefício, difíceis são as pessoas que têm a carteira de trabalho assim, que não é toda preenchida os contratos. Às vezes você precisa de mais de uma carteira. Por quê? Porque o empregador acaba que ele não fica muito tempo com um empregado. Ele demite muito, né? Existe muito essa interrupção dos contratos de trabalho. Então, não é a grande maioria do trabalhador brasileiro que se beneficia dessa espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Só para eu poder entender, doutora, por exemplo, a aposentadoria ela passaria a ser somente por idade? Ela seria também por tempo de contribuição com uma regra Sim. de transição. Contudo, acaba que perde a razão de ser se existe o critério de idade. Sim. Aí, por exemplo, o homem ele chegou aos 65 anos. Sim. Só que a contribuição dele foi, quando somou todas as contribuições, deu 20 e poucos anos, menos do que 30 anos. Como é que fica essa situação? Ele já se enquadra na aposentadoria por idade. Por idade. Por idade. E aí seria e o cálculo, como é feito? É um salário mínimo ou é? Isso. Bom, essa questão do cálculo é uma coisa muito interessante. Isso daí. Sim. Eu observei atentamente a mudança que eu tive pouco tempo para analisar, porque saiu agora de manhã e Sim. Eu vim falar com vocês hoje à tarde, né? Uhum. Então, mas hoje ainda, porque a reforma ainda não aconteceu. Sim, claro. Hoje ainda, se uma pessoa vier se aposentar no Brasil, como que é feito esse cálculo? É a média aritmética simples das 80 maiores contribuições. Ok. 80 maiores, entendeu? Sim. Tá. Significa que as menores vão ser excluídas, certo? Certo. Se você teve, durante a maioria da sua vida laborativa, contribuições boas e ruins em termos de valores, só vai contar as maiores, excluir as menores. A reforma, ela traz nesse texto de que pega a média das 60%, aliás, a média de todas as contribuições da pessoa, todas. Então, pega as maiores, as menores. Então, essa daí é uma pegadinha dentro do texto de lei que eu observei. Não vi nenhum parlamentar questionando sobre isso, eles ainda não perceberam, porque a tendência é puxar para baixo. Tá, pegou a soma de todas as contribuições da pessoa para fazer o salário de benefício. Tá. Quando você implementar o requisito etário, que é a idade, mais o tempo de contribuição, você só vai levar 60% daquilo que seria o universo de 100%. E aí você vai ter que continuar trabalhando se quiser, porque a tendência é para te levar a trabalhar mais. Cada tempo que você trabalhar mais vai acrescentar percentuais de 2% a cada ano. E, em resumo, quando você fizer 40 anos de tempo de contribuição, é que você leva 100%. Que é isso? Então, isso aí está dentro da lei e que as pessoas, de uma forma subliminar, que é complicadíssimo para entender esses fatores. Então, veja, já vai cair porque a média vai ser feita não das 80 maiores, mas de todas as contribuições. E implementou todos os requisitos, não leva 100%. O fator previdenciário, ele vem e te rouba 40% do seu benefício. Isso. Do que seria. Aí você trabalha mais 20 anos para poder levar 100%. Quer dizer, o brasileiro, mais uma vez, né, vai ser penalizado. Infelizmente. Isso. E são critérios que eu acredito que, por mais que vão falar, não vão falar completamente, não vão esclarecer a população completamente. E outro fator interessante nessa reforma, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez total, permanente, aposentou. Hoje, os benefícios por incapacidade, né, o brasileiro ele está muito adoecido. Por mais que, vamos dizer assim, o presidente da Câmara ignore e ache que as pessoas estão todas saudáveis, aquelas pessoas que estão lá num contexto de vida muito diferente de, vamos dizer assim, 70% da população brasileira. Eles não têm essa compreensão de que as pessoas estão adoecidas.
não tem essa noção. Então, o benefício por incapacidade é uma prerrogativa hoje do segurado da Previdência Social. Inicia-se com um pedido de auxílio-doença. Do auxílio-doença pode vir a ter 3 situações, definições. Ou uma reabilitação total e completa, ficou perfeita, a pessoa está bem, né? Ok, suspende o benefício e volta a trabalhar. Ou uma incapacidade total e absoluta para toda e qualquer atividade laborativa e a pessoa se aposenta por invalidez. É o desdobramento do auxílio-doença. Ou a incapacidade é parcial, mas total, assim, permanente. Parcial, mas permanente. Sim. E a pessoa recebe um auxílio acidentário, que é como que uma indenização pela incapacidade parcial. E pode permanecer com a carteira de trabalho registrada, tranquilo. Okay. Entendeu? Entendi. Então, do auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade, pode ocorrer essas 3 situações, essas 3 definições. Né? Entendi. Entendeu, né? Então, a aposentadoria por invalidez, ela era um benefício que ele recebia 100% do valor do salário de benefício, que se ele tivesse direito a uma aposentadoria por idade. E agora já não é mais assim também. Vai ter uma queda aí também de 60% apenas. E não era essa previsão, não tinha isso antes. Os beneficiários de aposentados, por exemplo, viúvas, parece que também eles estão propondo uma redução, não é isso? A redução, isso. Na aposentadoria, na pensão, são várias nuances agora. Várias nuances. Como, por exemplo, estabelece se a pessoa teve alguém da família que faleceu, uma morte, chama-se instituidor do benefício. Essa pessoa vai gerar um benefício, se ele era segurado da Previdência, vai gerar um benefício de apenas 50% do salário de benefício que seria. Se essa pessoa ganhar o valor X, se a aposentadoria daquela pessoa na data do óbito, se ele fosse se aposentar, fosse ser um valor de 100%, entendeu? Apenas 50% daquilo vai para fins de aposentadoria. Beleza. Aí, para cada dependente a mais, exemplo, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, até o limite de 5 dependentes, aí alcança 100%. Tá? Os filhos, eles completam a maioridade para a Previdência Social são 21 anos, tá? Okay. Então, a pensão recebe até 21 anos. A cota parte daquele filho, ela passava para os outros, até hoje. Até hoje, passa para os outros, até hoje. Agora não vai passar mais. Extinguiu, tem um filho na iminência de completar 21 anos, acabou, não vai passar mais para os outros. Aí até voltar para os 50% só. Okay. Que no caso é o cônjuge. A pretensão é que o cônjuge receba só 50%. O cônjuge não vai receber essas cotas, partes desses filhos. Não vai. E agora, um fato que eu gostaria de saber. Por exemplo, isso passa a vigorar para casos a partir do momento em que a lei é criada. Casos anteriores à lei também? No direito, né? No direito, nós temos sempre a expressão assim em latim. Tempus regit actum. O tempo rege o ato. Ok. Nós falamos de implementar direito a benefício previdenciário na data do fato gerador. O fato gerador de uma pensão por morte é a morte. O fato gerador de um salário maternidade é o parto. O fato gerador de uma aposentadoria por idade é a implementação dos 2 requisitos, idade e tempo de contribuição. Okay. A implementação dos requisitos de uma aposentadoria por tempo de contribuição é o tempo de contribuição hoje. Então, tudo que já tiver acontecido de fato gerador até a data da promulgação dessa proposta é direito adquirido das pessoas. Exatamente. Contudo, o que mais hoje eu observo que falta para nós é essa informação. Sim. Essa informação, e as pessoas muitas vão deixar, a nível de Brasil, de procurar os seus direitos por ser engolidos por uma nova realidade de legislação e começar até a compreender que o direito já não lhes assiste mais. Entendeu? Entendi.
E eu vejo, inclusive, nessa situação, uma necessidade muito grande diante da quantidade de normas novas em termos de previdência social que estão ocorrendo, de a pessoa ter um cuidado muito grande quando for requerer qualquer direito. Porque se ele não tiver afiado a respeito de todas essas mudanças, ele vai ter direitos dele preteridos, até porque as análises nos órgãos, vamos dizer assim, que têm a competência para isso, nem sempre não temos a garantia de que isso vai ser perfeito. E qual vai ser a garantia que a pessoa que está recebendo esse direito, está recebendo ali aquela concessão ou o indeferimento, qual é a garantia que ele vai ter de que aquela análise está à luz da legislação, da época do fato gerador, entendeu? Entendi. Quando ele implementou de fato todos os requisitos. Se for negado a ele, tiver sido dito qualquer situação ali, ele não vai ter muita condição de propriedade, de conhecimento, para poder se insurgir naquela situação. E o que eu vejo é preciso cuidar, porque o grande público que eu percebo que vai ser mais afetado é o trabalhador rural segurado especial. Certo. Porque esse daí mudou substancialmente. Vou falar dele agora, dos requisitos, né? E ele mudou, porque é o nosso público de Rondônia. Eu tenho uma preocupação. É a nossa região norte inteira. São 7 estados. Eminentemente rural, né? O segurado especial, o extrativista, o produtor rural, o assemelhado. A legislação atual, ela chega a dizer assim, que uma pessoa que cultiva uma roça na beira de uma estrada é segurado especial. Ele tem o direito garantido. Com a proposta de reforma, há a previsão de que essas pessoas comecem, a partir do ano de 2020, a pagar a Previdência, anualmente. A pagar juntamente com o grupo familiar. Então, existia uma forma de um subsídio ou uma contribuição fictícia para o trabalhador rural segurado especial, né? Ele comprovava essa situação dele de segurado da Previdência Social com notas produtoras, sim, documentos de indício de prova, a declaração do sindicato rural, né? Que inclusive uma medida provisória do mês passado, de 18 de janeiro de 2019, extinguiu a possibilidade de comprovação através de sindicato rural. É que ninguém sabe. Ninguém sabe. Não existe mais essa possibilidade, né? As pessoas que têm buscado, eu não sei se isso tem sido veiculado, eu não consigo perceber como que está acontecendo, né? Mas essas entidades, elas acabavam que era o ponto de acesso dessas pessoas para poder ter os seus direitos ao menos esclarecidos, ao menos. Nossa, e agora já não é possível mais. Não é possível, aquela declaração ela já não tem valor probatório para fins de previdência social, tá? Mas veja bem, olha que coisa interessante. A partir de 2020, tá, tem que haver contribuição, não foi isso que eu falei? Sim. Mas as situações de 2019 para trás, elas têm a mesma característica que tinha nas legislações anteriores. O sindicato não declara, mas existem outras formas de declaração. A pessoa faz uma autodeclaração, corrobora com os documentos apresentados. É como se fosse assim, você não precisa mais do sindicato, mas você tem que saber fazer a tua declaração. Sim. E você leve ela para homologar nos órgãos que são administrados pelo Pronater. Em Rondônia, eu só consigo visualizar um órgão que tem essa vinculação com o Pronater, que é a Emater. E nós ligamos para a Emater para perguntar se eles já estavam preparados para receber esse público do segurado especial. E a Emater disse que não tinha conhecimento. Sequer conhecimento. É uma medida provisória. Eles não têm... Mas é uma medida provisória que ninguém
sabe praticamente. Exatamente, só que as pessoas que deram entrada em requerimentos de benefício a partir do dia 18 de janeiro de 2019 e que apresentaram a declaração de sindicato vão ter os seus benefícios indeferidos. Que isso. Exatamente. Então, tudo isso vai pegar de surpresa a população. Nos órgãos, que é o INSS, o governo fala assim, estado mínimo, economia, não vai ter concurso, os servidores já estão na iminência de se aposentar e automação do serviço. O que é isso? Usa os canais remotos, requer o seu benefício, digitaliza, não sei, se vira. Na MP tem até uma previsão que o ministro, eu vejo ali claramente o DNA do ministro Paulo Guedes, que ele coloca uma possibilidade de os bancos recepcionarem essa documentação das pessoas, entendeu? Então vai ficar uma coisa assim muito complicada. Eu vou falar agora na condição de quem defende a classe. O meu entendimento, isso é particular meu, é de que as pessoas, ao implementarem ou entenderem que implementam um fato gerador que dá direito a um benefício previdenciário, procure um advogado especialista da sua confiança e não vá só. Por quê? Não vá só. Porque para você instruir um processo administrativo de benefício, você precisa ter subsídios. Você não vai conseguir fazer aquilo de uma forma muito natural. Se às vezes até alguns profissionais têm dificuldade, imagine um cidadão comum, que a especialidade dele às vezes é plantar, é colher, né? Não é instruir processo. Entendi. Então, a minha dica seria essa. Eu sempre costumo fazer um paralelo com a declaração anual de imposto de renda, né? Eu sou advogada, não sou contadora. Então, eu não faço a minha declaração de imposto de renda, sob pena de, eventualmente, eu estar cometendo algum equívoco ali. Sim. Colocando a mais ou a menos, tem uma situação ali, porque é um processo administrativo. Sim. Junto à Receita Federal. Eu posso fazer a minha declaração de imposto de renda? Posso. Claro que sim. Posso baixar ali e fazer, mas eu tenho plena segurança para fazer isso? Então, você imagina, né? É assim com quem tem uma formação. Imagina, eu passei, repito, 10 anos trabalhando num órgão público do governo. E eu consigo contar, eventualmente, assim, ter uma ideia da quantidade de cadastros que eu fiz, que as pessoas tinham ensino médio completo. Era basicamente fundamental incompleto. Eu não terminei a 4ª série. Pouquíssimos entraram no colegial. Pouquíssimos. Então a gente ouve falar, só 10% da população brasileira é que tem nível superior. E às vezes a gente acha que é demais. Não é verdade. É fato, entendeu? É fato. E parece-me que quem está lá lidando com os nossos interesses, por serem naturalmente pessoas que tiveram acesso à informação, à cultura, é fácil falar em automação. Digitaliza seu requerimento aí que o seu direito vai ser analisado. É fácil falar em automação, em digitalização, na era digital, mas não é tão comum para as pessoas que não tiveram esse acesso. Para aqueles que requerem uma realidade totalmente diferente. Exatamente. Distante. Doutora, a senhora acredita que como haverá essa mudança para os políticos também, para os agentes, né, dos governos na aposentadoria dele, no valor da aposentadoria dele, deve haver uma queda de braço bem grande, né, para que eles aprovem o texto como ele está, porque eles não vão querer abdicar dos valores absurdos de aposentadoria que recebem por valores que chegam a R$5.000. Não só os políticos, eu acredito que o grande lobby contra a reforma da Previdência vai ser também os servidores públicos de alto escalão. Sim, com certeza. Magistrados, promotores, naturalmente. Exatamente. Nós somos seres que, essencialmente, a gente acaba que, quando corta na carne da gente, vou dar um exemplo disso. Você imagina que a reforma da Previdência dos militares não veio nesse texto. Que absurdo. E por que isso? Porque o presidente é militar. É militar. Então, como eu fico
pensando como que uma pessoa consegue desejar para o outro aquilo que ele não quer para ele. Mas consegue, parece assim tão simples resolver os problemas da economia do país com a vida dos outros. Então, ela não é uma reforma total, não é total, ela não é igualitária, porque há Não. segmentos da sociedade que ficaram de fora da reforma. E eles usam nomes técnicos para isso, uns nomes que não pode ser considerado. Sempre tem uma desculpa para tudo, né? E querem convencer o povo. Hoje estão o dia todo numa coletiva de imprensa e falando de valores. Eles têm um discurso pronto para defender as teses deles. Sim. Entendeu? Eu vejo a oposição do país hoje muito fragilizada. Exemplo do trabalhador rural, por exemplo. Eu vejo a nossa oposição acuada, né? A oposição do país está acuada, ela não saiu a campo. Não, né? Não tem. Vamos dizer assim que a gente vê que eles não têm condições morais para isso. Sim. Passaram longos anos perdendo essa condição, né? A cada dia é a descoberta de um escândalo novo. Sim. Mexeu aqui, virou ali, prende um aqui, né? Outra situação ali. Então, tá muito assim, sem condições. E as entidades de classe que diziam defender o trabalhador, as centrais sindicais, os próprios sindicatos de uma forma geral, se envolveram de forma muito partidária. Sim. Né? E acaba que, vamos dizer assim, respingou, né? E hoje taxa-se, não, vamos tirar o sindicato de qualquer possibilidade comprobatória, porque é de tal partido. Entendeu? Entendi. E aí, como existe esse problema com esse partido, esse problema moral, vamos dizer assim, acaba que é um apoio popular, né? Nós vemos que hoje, se você alcança o apoio popular, você alcança as aprovações. É mais ou menos, é como que no passado já foi o esquema do mensalão, hoje é o apoio popular. Apoio popular, com certeza. Se você consegue convencer a massa, então eu vi que o trabalho que foi feito hoje na mídia foi um trabalho de convencimento da massa. Sim. Entendeu? De convencer a massa de que não ia ser prejudicial, que ia ser benéfico e que ia prejudicar os ricos. O discurso é esse, vai prejudicar os ricos, e está cheio de situações intrínsecas dentro da legislação que não vai ajudar nada o pobre. Não. Nada. Pelo nada. contrário, vai tirar o poder. Muito pelo vai contrário. Tirar... Porque o rico, ele conhece de automação, ele conhece dos direitos dele, ele não vai ter dificuldade. Ele vai reduzir a alíquota de contribuição dele, mas ele vai conseguir capitalizar. Daqui a pouco já tem os regimes de capitalização dos bancos, vai ter um paralelo também, porque esse é um dos textos da reforma, é o regime de capitalização, né? Alternativamente, a partir daqui vai ser criada uma lei complementar, se a reforma for aprovada, uma lei complementar que vai ser possível criar um regime de capitalização, semelhante àquele lá do Chile, que deu errado. Tá, com uma diferença. É uma previsão de que nada vai poder ser menos do que um salário mínimo. Porque lá no Chile, os trabalhadores recebiam os seus proventos depois e era tudo a menor do que um salário mínimo, né? E aí eles entraram em estado de miserabilidade. Então, estabeleceu esse teto. Não, nada menos que um salário mínimo. Então, o que eu percebo no fritar dos ovos dessa reforma toda é que a tendência é puxar para baixo. Quem já recebe pouco, chegar ele em um salário mínimo. E quem recebe muito, vamos chegar nesses 5 mil. Nesses 5 mil. Entendeu? Entendi. E no resumo da ópera, é isso aí. Entendi. E trabalhando depois de muito tempo de trabalho, e que não seja fácil também. O que eu observo, por exemplo, do rural, a partir do momento que tiver que ter a contribuição, eles não vão fazer essa contribuição. Eles não vão chegar, não vai chegar a isso. Se hoje nós já temos o contribuinte individual, que ele não contribui, que é o autônomo, né? O contribuinte individual obrigatório, que ele precisa contribuir para ter garantida a condição, o empresário, o profissional liberal, ele precisa contribuir. E via de regra ele não contribui, o rural ele não vai contribuir. E é uma média de R$600 por ano, por grupo familiar. Ele não vai tirar essa receita e não tirou, pronto, aquele ano é excluído do tempo de contribuição dele. Quando ele estiver em dificuldade, aí o governo estabeleceu. Com 60 anos, as pessoas com dificuldade
financeira, em estado de miserabilidade, aí tem os requisitos de miserabilidade previstos lá, pessoas com patrimônio inferior a R$ 98 mil e que a família receba menos que um salário mínimo per capita. Essas pessoas vão ter uma renda de R$ 400, cada pessoa, a pessoa que tiver assim, entendeu? Uhum. Aí tá, com 70 anos vão receber um salário mínimo. Então, no fritar dos ovos quem já está em um nível de pobreza extrema, vai ter que esperar 70 anos para receber. Quem está com 60 e está com pobreza extrema, R$ 400, que é o previsto lá na norma, entendeu? Uhum. E as pessoas não têm essa educação previdenciária para estar contribuindo, não vão contribuir. Esse é um dos maiores problemas do país. As questões não são debatidas com a sociedade. Não. Né? Você tem que engolir aquilo que vem de cima para baixo. Sim. Quer dizer, as leis são feitas, são editadas e de repente você acorda, você dorme de uma forma, né? O país sendo regido de uma forma e acorda sendo regido de outra forma totalmente diferenciada e que você não participou de nada daquele processo. Isso é de uma injustiça sem tamanho. Exatamente. Né? Eu chego a pensar que muitos daqueles que votam lá também não estão compreendendo nada. Não estão compreendendo. Nada, porque não é fácil. É de uma complexidade incrível. Não é fácil compreender tudo isso. As pessoas vão ser afetadas, vão comprar aquilo que está sendo vendido. Uhum. Eles não vão falar o que tem de maléfico nisso tudo aí, entendeu? Não vão fazer também esse papel, que é o papel da informação, depois, né? Vai falar na mídia uma coisa bem superficial, né? E eu só sei que a tendência é só prejudicar, não é facilitar. Entendeu? Doutora, e só para concluir, eu queria saber o seguinte, tão logo o projeto ele se transforma em lei, né? Depois de todos os trâmites, né? Se ele vir a ser aprovado e ser transformado em lei, é imediato ou ele tem um tempo para ser colocado, por exemplo, a partir do próximo ano? Algumas situações são imediatas. São imediatas. A aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, né? A pensão por morte também. Uhum. As aposentadorias por idade tem uma regra de transição. Sim. A regra de transição, a pretensão do legislador, eu observo que o espírito da norma é de que a pessoa gradativamente vá aumentando esse tempo de contribuição e essa idade até que atinja os 62 anos de idade mulher e 20 anos de contribuição mulher. 65 anos de idade homem e 20 anos de contribuição homem. Hoje é 15. Nossa. E você não tem noção da dificuldade que é você conseguir 15 anos numa carteira de trabalho. Porque as pessoas, via de regra, trabalharam na informalidade. Vão dizer, eu trabalhei muito, e não foi pouco, mas não contribuíram. Por quê? Porque se depender da pessoa tirar da remuneração dela, da diária que ela faz, para pagar a previdência, ela entende que ela está sonegando um impostozinho ali, ninguém está me cobrando, né? Eu não vou tirar esse aqui, que é o pão da mesa dos meus filhos, né? Às vezes, então, para poder contribuir com a previdência. E não vai ser fácil no Brasil atingir uma aposentadoria, não vai ser fácil, não vai. Vai ficar cada vez mais difícil. Bem triste, né? Um quadro lamentável. É um quadro lamentável. Eles falam que isso vai representar uma economia de 1 trilhão daqui, é a ideia, né? Que eles falam, uma economia de 1 trilhão daqui a uma década, alguma coisa, só que é 1 trilhão em cima da vida dos brasileiros. Exatamente. Né? E eu da vida e da morte de brasileiros morte, que vão viver numa questão de miserabilidade. Miserabilidade. Eu acredito que isso daí é uma faca de dois gumes. As pessoas vão começar a viver em estado de miserabilidade, vão passar a conviver com esses R$400, porque não há indexador, não é um salário mínimo. Vamos dizer que lá daqui a 10 anos o salário mínimo seja, vamos chutar aí, R$3.000. O texto da lei vai continuar R$400. Quer dizer, que não vai valer absolutamente nada. Você está entendendo? Daqui a pouco é dinheiro para comprar 6 pães. Exatamente, vai estar lá R$400. Então, por isso que Paulo Guedes fala que vai gerar uma economia de 1 trilhão. Ele é especialista. Sim. Ele realmente tem propriedade do que está falando. Outra coisa é que, além
disso, de dificultar quem vai, porventura, entrar em benefício, existe o programa, nessa medida provisória 871, existe o programa de revisão permanente de benefícios. Então, imagine um universo de benefícios previdenciários mantidos a nível de país hoje. Essas pessoas podem e vão, porque está estabelecido isso nessa medida provisória, começar a receber cartas de revisão dos seus benefícios. Porque a administração pública ela pode rever os seus atos a qualquer tempo. Então, imagine, o TCU suspeitou aqui uma irregularidade no seu benefício. Às vezes não é nada, mas às vezes é tudo. E qual é o contexto de nada e tudo? É o contexto de você conhecer o que é o seu direito ou não. E como que vai chegar essa notificação para a pessoa? Está no caixa bancário, vai aparecer lá o alerta. Dentro de 5 dias, para determinados benefícios, por incapacidade é 5 dias. Dentro de 5 dias, ligue na Central 135 para marcar sua perícia. Você tem uma perícia de revisão. Às vezes a pessoa está ali recebendo um benefício que ele não está dando conta de manter a sua subsistência. E ele tem um problema que ele vai precisar, para comprovar essa incapacidade que perdura, ele vai precisar fazer ressonância magnética, ressonância da cabeça, exame do corpo todo. E ele tem 5 dias para fazer uma perícia médica para o benefício dele não ser cessado. Exatamente, ele tem que correr, ou seja, o que se aconselha? É que a pessoa mantenha sempre os laudos e os exames atualizados. Com essa última revisão que teve, que na mídia chamou-se de pente fino, com a última revisão que teve, 80% dos benefícios foram cancelados. Mais de 1 milhão, os números são estratosféricos a nível de país, tá? Dessas pessoas que recebiam benefício por incapacidade. Aí, as do benefício assistencial também vão ser convocadas. Benefício assistencial, esses LOAS, que recebem o salário mínimo. Se é deficiente, vai ser chamado também para fazer perícia para ver se a deficiência permanece e se os critérios de miserabilidade ainda permanecem. Dentro desse critério de miserabilidade, ele vai ter que assinar uma declaração para que o sigilo bancário dele seja acionado. Para que possa o governo, a base de dados do governo, olhar se tem dinheiro na conta dele ou não, ou se transitou dinheiro por ali. Que isso, meu Deus. Está na MP isso daí, as pessoas não sabem. Está na norma. Isso? Eles vão chegar em algum lugar, vai clicar, marcar o X lá, e isso é inconstitucional. Né? Ótimo, beleza. Só que na esfera administrativa, até essa pessoa entender o que aconteceu com ele, vou dar um outro exemplo. Vai estar lá no caixa bancário, ele vai receber o aposentado, o rural, exemplo, o rural, muito tem aqui no estado. Vai estar um alerta lá. Dirija-se, ligue na Central 135 ou procure os canais remotos do teu INSS, tá? Não é aí da Previdência não, lá não tem servidor para atender essa demanda. Ligue, agende olha, você está suspeito de tal irregularidade, exemplo. A comprovação do teu benefício não está elegível, estamos com dúvidas. Essa pessoa, esses documentos dessa aposentadoria dele, ele nem sabe onde que ele colocou. Você está entendendo? Ele vai ter que apresentar tudo de novo. Sabe qual o prazo? 10 dias. Meu Deus. 10 dias. E depois disso, desse prazo, o benefício pode ser suspenso por um período e depois cancelado. Tá. Aí veio o Ministério Público Federal, com força nacional, entrou com ação civil pública e suspendeu liminarmente essa previsão. Tá. Pode fazer revisão? Pode fazer revisão, mas não suspenda o benefício da pessoa antes de esgotar as instâncias. O que é isso? Enquanto ele tiver recurso administrativo para interpor, não é para suspender o benefício. Mas ainda assim é um problema. Porque quando essa pessoa que não entende de processo de benefício previdenciário for a uma agência e tiver lá uma notificação de suspeita de irregularidade, não é suspeita de irregularidade. Já existe ali um processo comprovado de caracterização de recebimento indevido, eventualmente. Estou citando um exemplo, entendeu? Diante disso, quando ele for
sozinho, desprevenido, achando que ele está indo no mercado. Uhum. Ele chega lá e vai dizer assim, porque é assim que eles dizem: eu preciso do meu benefício para comer. Não corta não, pelo amor de Deus. É o que eles sabem. Entendeu? Uhum. Tá. Isso aí não vai ser considerado como defesa, mas está dentro da ampla defesa do contraditório. O prazo para a defesa foi dado. Não, o senhor não supriu o que a legislação exige. Está aqui, seu prazo para recurso. No formulário do recurso vai ser dita a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não corta meu benefício, não. Ele não vai saber instruir o processo. Entendeu? Entendi. E aí vai ser cancelado. Cancelado o benefício. E se fosse só cancelado, ainda estaria bom. O problema é se essa aferição de elegibilidade ou inelegibilidade para fins de benefício ficar constatada assim, lá no processo, eu não sei, é uma possibilidade, falando de possibilidades. Sim. Você recebeu o benefício de forma irregular. Vou citar um exemplo prático. Uma mulher que recebe um LOAS e o marido recebe uma aposentadoria por idade rural. Às vezes ela não sabia que ela não podia receber o LOAS com o marido que recebia a aposentadoria por idade rural. E está inelegível. Tá? Judicialmente, os parâmetros são outros, compreenda. Uhum. E em teses, jurisprudências, são outros. Tá? Mas aí ela vai lá, né, no administrativo, tenta provar qualquer coisa, fala que precisa, tenta comover o coração das pessoas. Princípio da legalidade. O coração é de pedra. Uhum. É na lei. Tá? E vai ter negado o benefício. Ela não vai ter só negado o benefício, ela vai sair dali com a constituição de débito. Durante todo o tempo que ela recebeu o benefício, acumulado com outro membro da família recebendo o outro, que não era compatível, entendeu? Entendi. O benefício dela, ela vai estar devendo para a Previdência. Ela vai sair com a carta de aproximadamente ali, eu já vi situações, R$100 mil. Meu Deus do céu. Ah, tá, mas ainda tem mais. Beleza. Até aí tudo bem. Tá, ganha, mas não leva. Afinal, o governo, o povo está em situação de hipossuficiência, ninguém tem dinheiro. O que é que o povo tem? Quando tem muito? O que o povo tem? Responde para mim. O que você acha? O povo tem dívida. Uma casa. Uma casa, não é assim? Quando né? tem. Quando tem. Uma geladeira. Sim. Uma TV, né? E existe uma norma que prevê que o bem de família, essas coisas são bem de família. Elas são impenhoráveis. Impenhoráveis. Uhum. Tá. Mas essa MP inseriu em um inciso dessa norma que os débitos constituídos de benefícios previdenciários recebidos de forma irregular não vão ser alcançados pela lei da impenhorabilidade. Em resumo, até sua casa. Vai entrar na casa, vai pegar a casa, vai entrar e vai pegar a TV. E é assim, dívida ativa. Inscrição do nome na dívida ativa podendo ser executado sem a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Em resumo, é isso. Então, é muito grave. Não dá para ir num processo de revisão descalço. Ou desassistido. Ou mal assistido, que é pior. Uhum. Porque às vezes você vai pagar 2 vezes. Poxa vida. E as pessoas não sabem disso. Ninguém sabe disso. Não tem noção dessas situações que eu estou falando. Quer dizer, você passa a vida inteira para ter um patrimônio mínimo que seja e ainda corre o risco de perder esse patrimônio. Isso. Exatamente. Aí mudou regras para você receber o auxílio reclusão, né? Na MP, aliás, na reforma da Previdência, na PEC, que apenas para segurados que tenham tido a contribuição em até 1 salário mínimo. Então, esse aí pode receber o auxílio reclusão. Os dependentes podem. Nessa MP 871, que já está valendo, né, o que aumentou foi o tempo de contribuição para o auxílio reclusão. Era isento de carência, em alguns casos, né, para o auxílio reclusão, e agora há uma previsão de contribuição do instituidor, que é a pessoa que vai recolher, que vai preso, ele tem que ter contribuído por 24 meses. Então, são várias regrinhas. São várias. É muita pegada.
casca de banana. Vou definir assim, dentro da norma tem as cascas de banana e entra e caracteriza ali e depois fica difícil para poder você desconstituir aquilo, porque está na norma. E existe um artigo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro que você não pode invocar o desconhecimento da norma para um eventual descumprimento. Porque a presunção da publicidade é quando publica no Diário Oficial. Então, em outras palavras, o que se espera do cidadão brasileiro, seja ele quem for, é que ele leia o Diário Oficial todos os dias e compreenda. Num país como o nosso, né, em que a maioria da população sequer tem um ensino básico. Exatamente. Né? Ainda mais acesso ao Diário Oficial. Acesso ao Diário Oficial. Assim, individualmente, nós, na condição de cidadão, de sociedade, temos que, diante de qualquer cenário, tentar fazer alguma coisa. Eu uso redes sociais para poder combater e falar e tentar expor, né? Mas eu estou sentindo que ainda não estou sendo ouvida, assim, porque todo mundo fala tanto e acaba que não se sabe qual Você voz... se perde, né, no meio de tantas vozes, tantas de tantas são falácias, são tantas versões. Tantas versões. Exatamente, isso. versões demais. O que me vem à mente, na condição de cidadã, de profissional, de uma operadora do direito, é de me propor a fazer palestras. Sim. Especialmente para a população do nosso estado. Porque muita gente vai ser pego desapercebido. Eu quero, assim, se porventura, assim... Inclusive, eu vou propor palestras com a senhora para a comunidade local. Eu estou à disposição. Vou propor, pode ter certeza, que amanhã mesmo estarei já vendo com os órgãos competentes para que... Sabe um órgão interessante? É a Emater. Exato. Que é o órgão agora, que é vinculado ao Pronater, que vai assessorar o pessoal, o segurado especial. Esse segurado especial, o produtor rural de Rondônia, que tem até 99 alqueires de terra, ele precisa compreender essas nuances. E os comodatários também, os assentados, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, os quilombolas, eles precisam ter essas noções de que a partir do ano que vem, se eles não efetuarem a contribuição mínima, eles não vão ter o ano que vem contado como tempo de contribuição de nenhuma maneira. Daqui para trás, ok, tem jeito ainda, resolve-se. Sim. Entendeu? Mas daqui para frente daqui para frente não mais. Vai precisar ter um trabalho, e é o que eu acho que não vai ter. Divulgação. Não vai haver divulgação alguma. Não vai ter. Não interessa. Não interessa, exatamente. Eles estão esperando esse público nos R$400. Sim. É o que eu vejo. Sim. Os mais que tivessem uma informaçãozinha ou outra vai efetuar o recolhimento. Mas os outros não. A maioria não vai. A maioria não vai. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente essa vinda, foi extremamente esclarecedora como sua última visita aos nossos estúdios. Infelizmente as notícias são muito cinzentas, é um cenário muito tétrico, muito triste para o brasileiro, né? Em qual eu estou conversando com a senhora e estou vendo a minha situação, estou vendo, né, como é que vai ser a minha vida, né? As nossas vidas, né? Todas, né? Porque até a doutora também, todos nós nos enquadramos no mesmo caso. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente e, como sempre, o espaço está aberto à senhora. Nós deveremos chamá-la novamente para outros encontros, porque são sempre muito válidos, muito interessantes. E tão logo essa lei, que nós esperamos que possa haver revisões, possa haver, né, ela se tornar mais branda e menos cruel, né, ela passe no Congresso, ela, enfim, aconteçam os trâmites, nós gostaríamos de convidá-la novamente para fazer uma outra análise. Certo. Ok? Ok, perfeito. Então tá certo, doutora. Muito obrigado pela nossa matéria. Pessoal, como nós falamos, a doutora Rúbia nos trouxe todas as informações sobre essa reforma da Previdência. As novidades não são tão boas, as notícias não são nada boas,
E é um momento da população estar unida, e mais que isso, estar informada acerca dessas mudanças para que faça alguma coisa. A gente não, porque graças a Deus eu não me incluo nesse momento em que as pessoas ficaram tão interessadas em falar sobre armamento que esqueceram de outras propostas governamentais que vinham no pacote. E a gente vai começar a passar por algumas mudanças e alguns sofrimentos aí que a gente precisa estar unidos para tentar mudar essa realidade. A gente espera que vocês tenham apreciado essa matéria e, mais que isso, que vocês comecem a se movimentar, porque esse é o nosso papel. Até mais.